Esse é o canal Livros e Labirintos, e sim, vou aproveitar a quarentena para colocar esse canal em dia. Acho que foi há 3 meses ou 4 meses que eu coloquei um vídeo aqui sobre o Caderno de Memórias Coloniais, da Isabela Figueiredo, e eu me lembro que o livro que eu tinha prometido para vocês era esse aqui, que é o segundo livro da Isabela Figueiredo, A Gorda. Caderno de Memórias Coloniais foi escrito em 2009. Você vê ressonância do caderno na Gorda. Então, A Gorda é um livro que a Isabela Figueiredo ela vai propor um trabalho estético. Ele se propõe como um romance. E eu gosto muito da estrutura desse livro. Eu acho, assim, formidável o que ela faz. Ela cria uma personagem, mas essa personagem, ela se aproxima muito da Isabela. É uma forma também de contar, de continuar falando sobre o caderno, de continuar contando a própria vida, aqui de uma maneira mais introspectiva e mais pessoal. Eu acho importante também dizer que Cadernos de Memórias Coloniais foi dedicado ao pai, enquanto que A Gorda é dedicada à mãe. E aí, na nota de advertência, ela coloca: todas as personagens, geografias e situações descritas nesta narrativa são mera ficção e pura realidade. Eu gosto muito porque em entrevistas que a Isabela dá, ela fala assim que a escrita literária é uma forma de sobrevivência, é uma forma dela viver a solidão, dela viver a rejeição, dela viver o fato de ser uma retornada, a discriminação. A Isabela Figueiredo, ela continua elaborando, reelaborando, retrabalhando a memória que ela tem de quando ela viveu na África, em Moçambique, e a memória de quando ela começa a viver em Portugal. E esse livro se concentra nessa parte da vida da Isabela em Portugal. No caso, a personagem Maria Luísa. Então, a primeira epígrafe diz respeito à solidão e diz respeito ao fato de ser gorda. A Isabela Figueiredo, ela fez uma cirurgia bariátrica e nesse livro ela vai expressar o que é isso, sabe, de uma forma muito poética e de uma forma muito sofrida também. Porque faz até a gente refletir, né? É óbvio que há questões de saúde, né? Mas há questões também muito ligadas à rejeição. Os capítulos se resumem nos cômodos da casa, né? Porta de entrada, quarto de solteira, sala de estar, quarto dos papás, cozinha, sala de jantar, casa de banho, hall. E eu acho muito interessante porque começa com porta de entrada e termina no hall. É como se fosse um retorno, porque o hall ele é logo depois da porta de entrada. Então você vai lendo a narrativa e é interessante porque fora o primeiro capítulo, né, que é a porta de entrada, nos outros, os títulos, logo depois dos títulos, eu vou mostrar para vocês. No caso de sala de estar, né, você tem aqui sala de estar e logo aqui embaixo ela dá a descrição do que é uma sala de estar. A sala de estar é o compartimento situado frente à entrada do apartamento. A grande janela dá para o lado da frente do edifício. Há uma porta grande interior que a liga à varanda onde estão vasos com flores. Então é interessante porque ela oferece a descrição do espaço geográfico, né, o espaço concreto, mas você percebe que há algo de metafórico também quando você começa a ler os capítulos, né? E os capítulos todos começam num determinado momento e ela vai seguindo uma ordem cronológica, mas quando você vai para outro capítulo, ela volta. Então ela faz isso em todos os capítulos, né? Dá uma ideia de pêndulo, ida e volta no tempo. Isso vai acontecer em todos os capítulos e ela vai fazendo algo muito coeso no final das contas quando você termina a leitura desse livro, porque não fica nada fragmentado. E quando a Isabela vai contando a sua história, a história de Maria Luísa, ela vai colocando o quanto essa personagem é só. Ela vai colocar aqui a relação com os pais,
É difícil falar de Maria Luísa sem falar de Isabela, né? Maria Luísa voltou da África e ficou 10 anos longe dos pais. E isso é colocado na narrativa. E a gente sabe que isso tem a ver com a vida de Isabela Figueiredo. Dos 13 aos 23 anos, ela viveu longe dos pais. E ela teve que se virar, ela teve que lidar com a solidão, ela teve que lidar com o fato de ser gorda. É o que ela tá dizendo aqui. Ouve a minha história, sem me perguntar nada, né? É isso que eu te peço. E aí você vai ver isso delineado na narrativa. A outra epígrafe, ela tá em espanhol, né? É do Javier Cercas. É a ditadura do presente. Resumindo, é uma epígrafe que diz que o passado nos habita. Então é aquela ideia que ela vai ser recorrente no trabalho de Isabela Figueiredo, de que o passado ele nos constrói, certamente, né? É óbvio isso. E nós carregamos o passado, né? O que nós somos agora é construção do que aconteceu no passado. É construção da nossa história, da nossa trajetória. Então essa ideia de que o passado nos habita. Então essa segunda epígrafe, ela oferece uma chave para você pensar que aqui existe também uma reelaboração do passado, que ela faz por meio da memória. E aí a terceira epígrafe que eu acho que assim completa, né, esse círculo, né, vamos dizer assim, essa coisa circular, porque apesar dessa ideia de pêndulo, esse livro também dá uma ideia de circularidade. E a terceira epígrafe é do Henry David Thoreau, né? A vida sem princípios. Essa epígrafe também eu acho que é muito bem colocada, né? Porque o que ele está dizendo aqui, olha, eu vou falar de mim. Vai ser muito mais interessante falar de experiências com as quais eu tenho mais familiaridade, e no caso de mim, do que falar de coisas que não me são interessantes, né? De coisas que me são alheias. E é o que ela vai falar também, né? Então, é um jogo ficcional, sabe? Ela não vai dizer isso claramente, diretamente, olha, essa história é sobre mim. Então eu vou aqui criar uma personagem, mas estejam avisados, é a minha história, eu estou falando de mim. Então a terceira epígrafe tem muito mais a ver com o que a Isabela acredita sobre a escrita literária, e eu acho que isso acontece em muitos autores. Entender a escrita literária como uma forma de sobrevivência, como um arsenal mesmo para suportar a própria existência, para enfrentar a realidade, enfrentar a vida. E vocês sabem, né, que desde o começo desse canal eu sempre bato nessa tecla, porque eu vejo a literatura como uma forma de resistência, para você seguir existindo e vendo sentido na existência. Então eu acho que o livro da Isabela, ele consegue levar a cabo essa ideia. Outra coisa também bem interessante desse livro é uma playlist que ela propõe. Nós temos uma epígrafe sonora. A Isabela ela não vai mencionar todas, mas ela vai se referir às músicas que ela coloca nessa playlist, e essas músicas têm história. E aí eu fico pensando, né, porque a música, ela é memória também. A música, ela faz parte da nossa memória afetiva, e assim, por isso que eu considero esse livro aqui, em relação ao caderno, eu gosto muito do caderno, mas é o segundo livro da Isabela, né? E aí logo nesse livro, assim, ela já propõe, olha, eu vou fazer uma coisa estética. Quando eu falo em estética, eu tô falando da questão literária mesmo, sabe? Do que ela propõe como literatura, né? Por que eu posso dizer que esse é um texto literário? Mas aí a gente tem a epígrafe sonora e tem várias músicas legais aqui. Eu fiz essa playlist. A minha irmã, na verdade, fez a playlist no Spotify. Então, se vocês procurarem lá, é a playlist. Eu acho que o nome da playlist é A Gorda. E você tem desde Nina Simone aqui até Lana Del Rey, né? Então tem The Doors, Janis Joplin, Pat Smith, só coisa boa. E tinha algumas coisas aqui que eu não conhecia, né? Porque eu acho que são específicas de Portugal e talvez de Moçambique também. Eu espero que vocês tenham gostado. Provavelmente vou aparecer mais vezes, mas como eu tô mais preocupada
em apresentar aqui para vocês os livros que eu li nesses últimos tempos que eu não estive aqui. Eu vou fazer coisas mais simples. Já é amador, né? Vai ficar mais amador ainda. Mas eu espero que vocês gostem. E aí a gente vai conversando, a gente vai se encontrando virtualmente e o tempo vai passando. Eu não posso deixar de agradecer aqueles que permaneceram no canal, aqueles que continuam me assistindo. E sejam bem-vindos aqueles que estão chegando. Até a próxima!